Vinde, Senhor, salvar o vosso povo. Foi a resposta que escutamos no Salmo de hoje. E neste domingo, nesse terceiro domingo do Advento, então deixamos de considerar a segunda vinda de Jesus no final dos tempos, para direcionar o nosso olhar para a chegada do Messias esperado pelos judeus. Vamos, nessa reflexão, contextualizar a expectativa do povo judeu para a chegada do Messias e perceber que essa expectativa, ela já é motivo de alegria. Ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus, pouco a pouco, vai se dando a conhecer e vai dando a conhecer a sua vontade. E vai se revelando a um povo por ele escolhido, a partir de Abraão, de Isaque e de Jacó. Repetidas vezes, Deus revelou ao povo a necessidade de esperar um tempo de salvação, um tempo onde a paz seria instaurada de modo pleno e definitivo. Podemos falar de uma verdadeira esperança israelita de salvação. E esperança que foi ganhando contornos dramáticos após o povo ser exilado e passar por privações intensas como a do culto e a própria escravidão. Os israelitas, eles tinham algumas características, seja uma inclinação material muito acentuada, seja um pensamento pouco abstrato, de modo que era difícil para eles alcançarem uma ideia de submissão a Deus, que visa um aperfeiçoamento humano, nos tornando imagens de Deus. Esse pensamento era difícil para eles alcançar. Desse modo, como que a palavra de Deus chega para eles? Para esse homem do campo, para esse agricultor palestino? Essa mensagem da palavra, ela com frequência está relacionada a coisas materiais. Está relacionada à colheita, à abundância na colheita. Está relacionada à ausência de guerra. Está relacionada também, podemos pensar, na ausência de dívidas, não ser escravos. Então, essas questões materiais eram, de alguma forma, reflexo da bênção de Deus, reflexo da salvação de Deus para o povo. E isso serve para nós como uma chave de leitura, para lermos muitos textos do Antigo Testamento, sob essa perspectiva de que salvação passa por essas questões materiais, pelas dificuldades que eles tinham de um pensamento abstrato, pelas dificuldades que tinham de estarem presos a questões materiais. Salvação ainda possui uma outra conotação importante, uma conotação política. E aí, não tragam categorias políticas contemporâneas para esse entendimento, não é isso que tratamos aqui. Mas eles tinham uma ideia de que era mais importante o coletivo do que o indivíduo. Então, esse aspecto comunitário marca o povo. É um povo, não é uma pessoa. A pessoa faz parte de um povo. E essa ideia do povo, da identidade do povo, era algo muito marcante para eles. Salvação, então, se dá numa perfeita vida social a partir de uma monarquia justa. Esse entendimento era um entendimento importante. A salvação se dá a partir de uma monarquia justa. De modo que os reis, eles eram tidos como ungidos do Senhor, Messias. Tinha uma ideia
também de Messias por trás de cada rei. E aí vamos então agora pensar um pouquinho essa figura do Messias. Essa figura do Messias é a imagem de um rei ungido da descendência de Davi. E vamos ler mais à frente, Natal, leitura do Evangelho de São Mateus, falando da genealogia de Jesus. É um texto que muitas vezes não temos um entendimento se não temos um contexto. Vai relatando toda a genealogia de Jesus, de Abraão a Davi, de Davi ao exílio, do exílio até José, esposo de Maria, de quem nasceu Jesus. Para deixar claro que Jesus, ele pertence à descendência de Davi. Então o Messias é um rei descendente de Davi, que tinha como papel estabelecer o reino de Deus na terra. A expectativa por esse Messias foi se tornando acentuada para alguns ao longo, sobretudo, do período do exílio e do período pós-exílio. Enquanto para outros, essa ideia de Messias caiu ou se esfriou, porque já eram mais de 500 anos sem um rei para o povo, devido ao exílio, e não ter um rei da descendência de Davi. E ainda mais um agravante: os últimos reis, ou alguns dos últimos reis descendentes de Davi, não foram bons. Então essa imagem do rei davídico, ele foi ficando também enfraquecido pelos últimos históricos de reis. Mas esse Messias, era impossível para o povo judeu ter uma ideia de que esse Messias seria um Deus encarnado. Eles não tinham como imaginar tal acontecimento. Não obstante, a imagem do Messias era de um homem forte. Basta olhar para Davi, olhar para Salomão. Então, um homem forte, um homem com muitas virtudes e capacidade, quase que um homem sobre-humano. E aí, quando Jesus começa a agregar multidões e ter ações extraordinárias, como escutamos no Evangelho de hoje, João envia discípulos a Jesus com a pergunta: és o Messias ou temos que esperar outro? E Jesus responde para esses discípulos: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. De fato, esse homem é o Messias. Esse homem é o Messias esperado por tantos séculos para esse povo. Então, vemos que a presença de Jesus fez reacender uma expectativa em muitos judeus. Vamos lembrar a entrada em Jerusalém, a última entrada de Jesus em Jerusalém para a sua Páscoa definitiva. Uma grande comitiva o acompanhava. E quando estava para entrar na cidade, muitos que já estavam na cidade vieram também ao encontro de Jesus e o aclamavam rei. O aclamavam rei. Pela expectativa que muitos tinham de um Messias político. Um Messias que vinha restaurar a paz e a ordem na terra. Bem, o povo não tinha mais em que se prender. Séculos de exílio, tantas privações, tantos sofrimentos, não tinham mais em que ter esperança a não ser na figura do Messias. Era aquele que colocaria fim a tanto tempo de sofrimento do povo. E aqui,
depois desse quadro montado, vamos chegar na liturgia do terceiro domingo do Advento. E do quarto domingo, a expectativa pela chegada do Messias. Quando entramos no espírito bíblico e quando entramos no espírito da liturgia, celebramos a própria missa com uma outra disposição. Conseguimos trazer ao nosso coração o modo de estar presente nessa celebração, que não é o mesmo modo de estar presente na celebração do domingo anterior, como não vai ser o mesmo modo de estar presente na celebração daqui a 2 semanas. Cada liturgia, com seu tempo litúrgico, com seu mistério evidenciado, deve ser alcançado por nós para mudar a disposição com que celebramos. Hoje, devemos celebrar com a expectativa do povo pela chegada do seu Messias. A única esperança do povo era a vinda do Messias. E essa expectativa temos que trazer presente hoje, nessa celebração e na semana que vem. Bem, e a música já é diferente da semana passada. Às vezes cantamos ou não cantamos, muitos não cantam, né? E não ficamos atentos às letras. As músicas que cantamos hoje e na semana que vem só serão cantadas nessas 2 semanas, porque elas vão nos inserindo nesse mistério. Em meio a 3 velas roxas, temos uma vela rosa que vem apresentar um sinal. É a alegria desse domingo, é alegria por essa expectativa que já está tão próxima. A liturgia vai nos catequizando e vai nos ensinando. Mas importa ainda dizer que o cristianismo, ele implementou uma importante mudança na concepção desse Messias. Se para o povo judeu o Messias seria um Messias político, Cristo mesmo, ele não se apresenta ao povo como Messias. Não é ele. Tanto que vai dizer, se o meu reino fosse desse mundo, né, os meus soldados iriam lutar por mim. Então, ele não se assume como Messias para não trazer presente toda essa conotação política presente no ideal do povo judeu. Esse entendimento de Cristo como Messias é uma leitura posterior, justamente para ligar o Antigo e o Novo Testamento, para mostrar que Jesus é sim o cumpridor de todas as promessas, mas é uma leitura posterior. Na concepção cristã, o Messias, que não é esse Messias político, agora é um Messias espiritual. É um Messias que vem trazer a libertação do pecado, a vitória sobre o demônio, a paz que não é uma ausência de guerra, a paz que é uma tranquilidade de alma, a paz que é um estado de espírito. Vem trazer a possibilidade de uma eternidade feliz. Essa é a importante mudança no entendimento cristão da figura do Messias. E nós, que estamos aqui, nesse terceiro domingo do Advento, trazendo para o nosso entendimento a expectativa judaica pelo Messias, somos chamados a nos preparar para acolhê-lo. E importa que nos preparemos bem, uma preparação feita com ações que sejam concretas, como escutamos no domingo passado. Domingo passado, João Batista batizava multidões no rio, e se aproximaram também para serem batizados fariseus e saduceus. E João Batista diz para eles: produzi frutos que provem a vossa conversão. Produzir frutos que provem a vossa conversão. Não apenas uma fé verbalizada, mas uma fé marcada com ações que a comprovam, que a sustentam, que a fortaleçam.
Lembramos de São Tiago: fé sem obra é morta, é fraca, é frágil. Então, mostre uma fé comprovada com ações concretas. Apresente um caminho de preparação para o acolhimento do Messias com ações concretas. Quando citamos essas ações, são as ações de sempre. São as ações que mostram o nosso caminho de fé mesmo, mas que podem e devem ser intensificadas nesse tempo de preparação. A vida de oração, a leitura bíblica, um tempo de reflexão com a palavra, a oração do Santo Terço, uma missa a mais durante a semana, as novenas de Natal. Tivemos aqui, foram adquiridos em torno de 1.500 livrinhos de novena de Natal. Então, preparação espiritual, preparação de oração para o Natal. Ainda a confissão, que deve ser frequente, regular, mas que não pode faltar nesse tempo de preparação. Uma boa confissão, com um bom exame de consciência, um olhar honesto, sincero e minucioso para a nossa vida. Depois, ainda perdão que tem que ser pedido com humildade, perdão que tem que ser oferecido com generosidade, perdão que não pode ser retido. Como vamos nos preparar para o Santo Natal se nós não olhamos direito para um ou para outro, se ficamos mal quando cruzamos por alguém, Então, o que oferecer como gesto concreto? Uma experiência de perdão? Isso é muito concreto. A caridade com as pessoas. Mês de dezembro, poderíamos dizer, é o mês da sensibilidade social. Ou o mês, inventar um nome bonito para dizer que as pessoas se sensibilizam mais no mês de dezembro. E somos chamados a intensificar de fato a caridade nesse mês. Mas não apenas nesse mês, que esse mês seja um mês para nos sensibilizarmos e aprendermos ou percebermos o valor da caridade, o valor da vida partilhada, doada, ofertada, para viver isso ao longo do ano inteiro. Que assim, com ações concretas, possamos mostrar para o Senhor que estamos comprometidos com nossa conversão, que estamos comprometidos em nos prepararmos bem para o Santo Natal, e possamos expressar fé, esperança e amor com a nossa vida, com as nossas ações, nesses dias de preparação. Assim seja. Amém.